nova civilização, a qual Paulo diz que a natureza geme, espera, tem uma grande expectação pelo aparecimento dela. Pois a natureza clama. A natureza clama. Porque esta humanidade que está aí, a civilização que ela escolheu, é uma civilização que está matando o planeta Terra. Está matando a vida no planeta Terra. E não tem disposição para mudar o seu rumo. Porque investiu muito. Investiram muito. E não querem mudar o seu rumo. E o seu rumo está apontando. Homem, você na direção que está seguindo. Você está matando a vida no planeta Terra. A criação, a vida, está clamando. A vida está morrendo. Você está poluindo o ar. Está atacando o pulmão das pessoas. Você está atacando até o ser humano mesmo. O seu procedimento está atacando a humanidade. Está poluindo o ar. O seu procedimento, homem, está poluindo o mar. O seu procedimento, homem, está matando a vida nos rios. O seu procedimento, homem, está matando os vegetais, devastação dos vegetais. A vida está clamando. A vida, o homem chamado civilizado. Você que é civilizado. Você que é civilizado. O seu procedimento, as suas indústrias, o seu gesto, as suas atitudes, está fazendo a criação gemer. É isso que as Escrituras dizem. E Paulo disse isso há 2000 anos atrás. Se ele despertasse do túmulo hoje e olhasse as tuas indústrias, e o dano que as tuas indústrias estão fazendo para o planeta Terra, Paulo teria um surto. Um surto. Pois se há 2000 anos atrás diz que a criação está presa à corrupção, a cativeiros de corrupção, onde a natureza geme. E hoje, com o cativeiro das nossas indústrias, poluindo o ar, jogando veneno nos rios, e outros, com outros cativeiros, com o propósito do lucro, destruindo florestas, não vendo o valor que elas têm para a vida, para a criação. Nós somos uma cadeia, um depende do outro, uma cadeia vital. Se destruirmos uma coisa, vai fazer falta para outra. Nós já sabemos das consequências. É hora de cuidar deste mundo. É hora de cuidar deste planeta para a preservação da vida do próprio homem. Então, o homem tem que mudar de atitude. Vamos mudar os enfoques. Vocês são donos do dinheiro do mundo. Vamos mudar a perspectiva. Vamos conservar esse mundo para a gente conservar a nossa própria vida. Vocês têm geração. Vocês têm filhos, vocês têm netos. Pensa na vida dos netos de vocês. Vamos criar um outro panorama nesse mundo. Vamos investir num olhar que preserve a vida do oceano, a vida dos rios, a vida dos vegetais e a vida dos homens. O grande projeto para isso é o homem espiritual. É o aparecimento da nova criatura. O cidadão
o cidadão da nova civilização, uma nova mentalidade. E essa mentalidade a gente tem que aprender com aquele que criou, com o Criador. O Criador já deixou o seu mapa, suas propostas. Estão dentro do que nós chamamos de escrituras sagradas. Lá estão as propostas do Criador, dentro das escrituras sagradas. É ali que vamos encontrar as direções para as nossas ações. As escrituras dizem que o homem espiritual, essa nova criatura, esse ser que está surgindo e que vai ocupar uma nova expansão nesse mundo, ele é dirigido pelo Espírito de Deus. Essa nova criatura que vai ocupar essa nova civilização, quer dizer, uma nova cultura, um novo modo de ver a vida. Ele vai ser dirigido pelo Espírito de Deus. É um homem espiritual. Esse aí vai ocupar o lugar do religioso. O religioso tem uma característica. Então vamos ver aí a oposição. Homem espiritual versus religioso. O religioso tem uma característica. Ele tem um lugar onde ele põe a sua prioridade. É a igreja. O religioso é o igrejeiro. É o cara que segue doutrinas de uma igreja. Segue doutrinas de um líder. Esse é o religioso. A personalidade dele está medida pelas doutrinas e indicações de um mentor. Esse é o religioso. Mas a nova criação, a nova criatura, ela tem um mentor. Só que o mentor dela não está baseado no homem. O mentor dela chama-se Espírito Santo. E ela tem um mapa. Esse mapa é a presença de Deus na atualidade. Deus se faz presente aqui na Terra pelo mapa. Esse mapa é a face de Deus aqui na Terra. Que mapa é esse? As Escrituras Sagradas. Deus e sua palavra são um. Deus e sua palavra são um. Será que falei direito? Deus e sua palavra são um. A palavra representa a presença de Deus. A palavra representa a face de Deus. Então, o homem espiritual, ele tem uma fonte de onde ele deve alimentar-se. Ele alimenta-se da palavra. E é através dessa palavra. E essa palavra, ela tem uma personificação. E essa personificação da palavra chama-se Jesus Cristo, o Verbo Divino. É a palavra que se fez homem, se fez carne e habitou entre os homens. Mas essa palavra só passou pouco tempo aqui, 3 anos, em evidência. 3 anos em evidência essa palavra passou. E ela sabia que o tempo dela era curto e que na forma física de homem não podia estar com todos os homens. Por isso que esta palavra disse, eu tenho que ir, voltar ao Pai, mas eu tenho que preparar lugar para eu voltar outra vez. Eu tenho que preparar lugar para eu voltar outra vez. E outra vez eu verei vocês. É a segunda vinda dele. Ele tinha que preparar lugar. E preparar lugar, ele tinha que derrubar a barreira. Que barreira? A barreira de separação. Foi-se criada uma barreira de separação entre o homem e Deus pela desobediência do homem. Criou a barreira. E essa barreira deu-se o nome pecado.
pois pecado é desobedecer à palavra de Deus. O homem não conseguiu mais transpor essa barreira. Então chamou-se homem natural, mudou a perspectiva. Antes o homem era homem espiritual, pois ele tinha contato com Deus. O primeiro homem era um homem espiritual. Característica dele, ele conversava com Deus. Ele seguia as direções de Deus, as propostas de Deus, as revelações que Deus revelava para ele. Esse era o homem espiritual. Adão era um homem espiritual. Mas com a desobediência criou-se um muro. E o homem não pôde mais ter esse contato com Deus. Aí, não tendo mais a revelação, o Espírito Santo, o que aconteceu com o homem? Ele teve que se dirigir com a lei do conhecimento do bem e do mal, com a lógica. Lógica. E com a lógica, o homem só pode dirigir-se no limite da razão. Da razão. E a razão que vai fazer as construções do homem. E até hoje, o homem natural, ele constrói, ele se protege, ele se edifica na base da razão. Mas a nova civilização, ela vai apresentar o homem espiritual, aquele que volta ao princípio, aquele que aprendeu a ouvir a voz de Deus, aquele que aprendeu a ouvir a voz de Deus. Agora, como ele aprendeu a ouvir a voz de Deus, ele pode ser dirigido pelo Espírito Santo. E o caminho já veio e foi mostrado há 2000 anos atrás. E o caminho falou: o reino de Deus é chegado. O reino de Deus é chegado. O que estava propondo Jesus Cristo quando disse que o reino de Deus é chegado? Ele estava dizendo que agora o homem pode entrar em contato com Deus. O homem pode voltar a ser o homem espiritual. O homem pode ter contato direto com Deus. Através de que caminho? Ele falou: eu sou o caminho, eu sou a palavra. Aí está a proposta. É a palavra que é o caminho que nos leva até Deus. Jesus disse: essa palavra que eu tenho é espírito e ela é vida. Estava retratando que através dessa palavra nós íamos encontrar o Espírito Santo, a fonte de vida eterna. Agora, com o Espírito Santo, nós voltamos à posição original de homens espiritual. E esse homem espiritual, ele tem um contato direto com Deus. Ele não precisa de outros mentores. A Escritura Sagrada em Apocalipse coloca-o na posição devida. Ele é chamado de rei sacerdote diante de Deus. Esse homem espiritual tem uma posição definida do ponto de vista de Deus. Ele é rei, ele é sacerdote. Ele tem autoridade e ele pode entrar na presença de Deus a qualquer hora. Paulo, vendo essa posição, disse: agora podemos ir com ousadia, sem medo, diante do trono de Deus, diante da presença de Deus. Nós ocupamos um lugar. Jesus Cristo criou o caminho, a substância, para nós irmos na presença de Deus com ousadia. Quer dizer, sem medo, sem temor, sem consciência de culpa. Porque Jesus é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Jesus é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Jesus é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo.
Do ponto de vista de Deus, o pecado do mundo foi tirado. Então, somos restabelecidos, colocados numa posição de reis sacerdotes. Nessa alta posição, que pelo mérito de Deus, pelo plano de Deus, pela bondade de Deus, nesta posição que fomos colocados, por causa do sacrifício de Jesus Cristo, por mérito do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora, podemos ir sem medo, sem consciência de culpa, à presença de Deus, ao trono de Deus. E Deus vai nos ouvir. Por isso que Jesus falou, Deus ouve vocês agora. Vocês não são servos. Vocês não estão mais na categoria de servos. Vocês agora são amigos de Deus. Agora podemos ir diante da presença de Deus, diante do trono de Deus, pois Deus nos vê como reis e sacerdotes. Este é o homem espiritual. Aí está o homem espiritual. O homem espiritual, o seu vínculo é com a palavra de Deus. E ele pode chegar à presença do trono e pedir o que quiser. Peça o que quiseres no meu nome. É um cheque em branco. Você peça o que quiser no meu nome e lhe será dado. Está demonstrando a riqueza de Deus. Está demonstrando que Deus está disposto a nos atender. E Jesus viveu aqui na terra e percebeu as nossas necessidades. Ele sentiu a nossa necessidade. Jesus sentiu sede, cansaço, fome. Jesus chorou na morte de um companheiro seu. Jesus sentiu as necessidades humanas. E hoje, ele está intercedendo por nós. A função dele é interceder por nós. Ele quer que descubra que hoje estamos na posição de homens espirituais que podem ter um contato direto com Deus através da palavra. Da palavra. E a palavra é a Escritura Sagrada. Olha a alta posição que estamos colocados. Somos cidadãos de uma nova civilização. A civilização da nova criatura. Que a Terra, o planeta Terra, as criaturas do planeta Terra, está gemendo que apareçam essas pessoas com a visão de Deus. Colocadas no plano espiritual. Aqueles que andam dirigidos pelo Espírito de Deus. Aqueles que conversam com seu Deus. Porque eles têm comunhão com Deus. É aqueles que ficam na palavra para perceber a direção de Deus. Este é o homem espiritual, é a nova criatura. Ele não seguia mais pelos dados dos sentidos para procurar a sua direção. Agora a fonte de direção dele é a palavra. É lá que ele vai procurar, através da palavra, ouvir a voz do Espírito Santo. O Espírito Santo vai tomar o que é de Jesus Cristo, que é a palavra, e vai dar para nós, na forma de revelação. E assim, esse homem espiritual vai ser dirigido por revelação. E vai fazer a vontade de Deus aqui na terra. Pois ele vai ser dirigido pelo Espírito de Deus. Os filhos de Deus são dirigidos pelo Espírito de Deus. É diferente do homem religioso. Ele é dirigido por um mentor, um pastor, um sacerdote ou um mentor. Mas o Filho de Deus, a nova criatura, é dirigida pelo Espírito Santo, através da meditação da palavra de Deus. O mapa divino que já está aí. É uma boa nova, né? Então, a nova civilização vai se estabelecer com o aparecimento do homem espiritual versus o homem religioso. O homem espiritual é aquele que é dirigido pela revelação, pelas orientações do Espírito Santo. Pois os filhos de Deus são dirigidos pelo Espírito de Deus. É uma boa nova, né? Os filhos de Deus não são dirigidos por mentores, mas são dirigidos pelo Espírito de Deus. Está lá na Escritura. Veja lá. Esses fizeram o retorno. Fizeram o retorno ao caminho original. Adão, que andava com Deus. Esses alcançaram
o patamar de Abraão. Ande na minha presença, Abraão, e ser perfeito. É uma boa nova, né? É uma boa nova. Esse é o caminho que João Batista pregou. Conversão. A nova criatura é um convertido. Aquele que achou o caminho original. O caminho de andar com Deus. Comunhão com Deus. E a natureza está esperando pelo aparecimento dele. E agora é a era. E quando esse evangelho do reino de Deus foi pregado a toda a gente, a todas as nações, a toda a tribo, virá ao fim. Essa é a característica da pregação do reino de Deus. O aparecimento da nova criatura. Nicodemos, se você não nascer de novo, se você não ser uma nova criatura, você não vai entrar no reino de Deus. É uma boa nova, né?